Quando uma personagem de anime é muito boa em desenho, ela é muito boa no estilo realista ou no estilo mangá? Tem diferença pra eles? Eu gosto muito de Tokusatsu, como vocês devem ter percebido por alguns vídeos aqui do canal. Já assisti bastante das coisas mais famosas, filmes do Godzilla, séries de Ultraman, mas dentre elas eu sempre fui mais adepto ao bloco matinal da Toei, com Super Sentai e Kamen Rider. Só que junto aos dois existe Pretty Cure, o tema do vídeo de hoje, tida como a irmãzinha dessas duas séries, mas que eu nunca tinha visto nada dessas garotas mágicas até decidir fazer esse vídeo. Por estar exatamente no mesmo bloco matinal e ter basicamente a mesma estrutura de roteiro, Precure sempre foi tido como o Super Sentai animado para as meninas, já que o live action é bem mais focado na audiência masculina. Mas o que você encontra em um, você encontra no outro também. Um time de heroínas multicoloridas enfrentando vilões temáticos, muita propaganda de brinquedo, power-ups, ataques combinados, muito draminha e desenvolvimento de personagens, praticamente numa série nova por ano. Então eu sempre tive muita curiosidade de conhecer esse universo tão familiar e tão diferente ao mesmo tempo. O problema era escolher qual das 20 séries eu pegaria para começar. E aí o que resolveu isso foi ver quem escreveu cada temporada. E no caso de Smile Precure, eu tive uma incrível surpresa. O roteirista principal foi Yonemura Shoji, responsável pelo que talvez seja o anime mais importante da minha vida, e que tem vídeo aqui no canal, Planet Survival. Eu simplesmente amo a forma como os personagens daquela série foram desenvolvidos, como usam os dramas pessoais deles para mover a história além do óbvio dela, coisas que eu inconscientemente espero ver em qualquer outra série que eu assista. Felizmente, Smile Precure é cheio disso. Eu amo histórias que têm como foco principal o amadurecimento de personagens, essa busca por entender quem eles são, enquanto a parte mágica, as lutinhas ou o que quer que seja, é só uma desculpa muito divertida para isso acontecer. E como eu amei Smile Precure! Todas as personagens são incrivelmente gostáveis, dá pra aprender uma coisinha importante com cada uma delas, até os vilões acabam caindo num clichê que eu adoro ver, de serem pessoas que só fazem maldade porque também estão tentando se entender. É sensacional! Fora que a série tem essa proposta de ser super good vibes, alegria, risadas e momentos de tocar o coração, porque no ano anterior à série, o Japão tinha passado pelo pior terremoto já registrado até hoje. Então a produção pensou muito bem em como ter uma mensagem positiva que não fosse simplesmente seja feliz, e sim como encontrar a sua felicidade mesmo quando você se sentir perdido, sem esperança e coisas do tipo. Não à toa Smile Precure sempre aparece no top 5 dentre todas as temporadas, o que é um ótimo sinal, porque se eu já gostei tanto dela, saber que tem pelo menos 4 melhores só me anima ainda mais para assistir mais coisas. Por coincidência, essa foi a primeira e por muito tempo a única série de Precure dublada em português. Mas eu vou dizer pra você não assistir Glitter Force, porque é uma daquelas adaptações que cortam muita coisa, tipo 8 dos 48 episódios. Eles mudam completamente a personalidade das meninas, que era pra ser o centro dessa história, destrói muito da profundidade das mensagens passadas, fora a dublagem horrível que virou até meme. Vocês conhecem a Hamster Emily? Especialmente quando você disse que seu nome era Emily. Eu já tive um hamster chamado Emily. Outra coincidência é que em 2024, Precure comemora 20 anos de existência. Então esse é o melhor momento pra mim e pra você começar a conhecer essas séries, porque daí só vem coisa boa. Como eu disse, essa é uma daquelas histórias em que conhecer as personagens é conhecer a série como um todo. Toda a questão do mundo dos contos de fadas, dos vilões do final ruim, é levemente apresentada no começo, mencionam uma coisa ou outra em episódios lá no meio, mas só se torna o foco mesmo no arco final. Até lá, o principal é 100% as meninas protagonistas. E é admirável a série tomar o tempo que precisa para apresentar bem essas coisas. Cada personagem tem uns 3 ou 4 episódios totalmente
totalmente focado nelas. E aí depois um ou outro focado em alguma duplinha que tem uma dinâmica interessante. E claro, tem também os que desenvolvem elas como grupo. Tudo é muito bem construído até fechar lindamente no final. A Miyuki Hoshizora é a líder desse grupo. E no caminho pro primeiro dia na escola nova, ela foi atingida por um bichinho que caiu do céu, a Kenji, que a Miyuki acha muito fofa e se sente sortuda por isso ter acontecido logo com ela, que ama contos de fadas. A Kenji é realmente muito fofa e é quem vai dar pra ela os poderes de garota mágica ao aceitar o Curie Pact. No ano anterior a essa série, outra menina rosa fez um pacto com uma criaturinha fofa pra virar garota mágica e não deu bom. Felizmente, Smile Precure é 100% good vibes, então não precisa se preocupar. Ela conhece as outras garotas na turma dela mesmo, porque foram as personalidades muito bem marcadas de cada uma delas que ajudaram a Miyuki a não ter tanta vergonha de se apresentar pra classe. Então não à toa ela assume o título de Curie Happy. O traço mais marcante pra essa personagem é buscar alegria em tudo. Ela acha que um sorriso é o primeiro passo pra transformar uma experiência ruim em algo melhor. Não teria nada mais perfeito do que isso pra representar o que Smile Precure quer ser. E assim, não existe a menor dúvida de quem seriam as outras garotas mágicas. Elas são literalmente mais coloridas que qualquer outra criança nessa escola. Mas para fins de roteiro, a Kenji e a Miyuki precisavam procurar meninas com algo de especial que justificaria esse poder mágico delas. Claramente relacionado às mensagens positivas que a série quer passar e tudo mais. A Akane Hino, prestes a se tornar Curie Sunny, é uma garota bem competitiva, que quer ser a melhor em tudo que ela faz. A Miyuki conhece ela melhor durante um draminha em que a garota queria ser a melhor do time de vôlei da escola, mas tinha uma outra menina se destacando mais. Só que a gente nem sabe o nome dessa outra garota. Literalmente só vê ela em uma cena, porque a ideia não é criar competitividade entre as duas. É simplesmente mostrar a personalidade da Akane de uma forma bem expressiva. Ela quer ser a melhor porque pra ela isso é importante. E importa pra Miyuki também, que protegeu a Akane quando o Wolfram usou esses sentimentos negativos sobre si mesma pra criar um monstro da semana, levando a garota a entrar em contato com a magia e se tornar uma garota mágica. E aí, justamente por conta dessa personalidade mais competitiva dela, as lutas que tem ela como centro acabam sempre sendo as mais legais, já que ela é mais durona e porradeira, gosta de trocar soco com os vilões. A Yayoi Kise é a mais introvertida, tímida e chorona do grupo. Ela é quem desenha super bem, da piada que eu fiz no começo do vídeo. O primeiro drama dela é inclusive se sentir muito pior do que os outros artistas da escola, que o anime genialmente faz a mesma piada que eu fiz, mostrando uma que é boa em realismo e o outro em mangá. E a amizade com as outras Curious começa quando ela queria fazer um novo pôster pra escola, mas não teve coragem de se voluntariar. E aí a Akane, que é mais desinibida, indicou ela pra professora. A mensagem é algo como não precisar ser melhor do que os outros, basta fazer o melhor que você puder. Por isso é interessante essa relação dela com a Akane. E é extremamente fofo ela se tornar a Curie Peace por gratidão ao que as amigas fizeram por ela, querendo retribuir a coragem que faltou antes, tendo agora quando elas precisaram de ajuda. Só que, sei lá, apesar dela se chamar Curie Peace, eu acho que um Peace Thunder não é tão pacífico assim. Eu ouvi dizer que Precure não tem muitas personagens verdes porque a produção acha que não tem tons atrativos, ou até porque fica difícil atrelar uma personagem a essa cor, ao contrário de vermelho e azul, por exemplo. Mas mesmo assim, a Curie March, na verdade a Naomi Dorikawa, se tornou a minha personagem favorita da série quando fecham o arco dela. Ela é uma garota forte, que vai defender as amigas mais tímidas e gentis, trazendo essa personalidade mais decidida para complementar o grupo, que foi o que fez as meninas concordarem de imediato que ela deveria ser a quarta Precure. O mais interessante dessa personagem é ela ter que cuidar de 5 irmãos, o que explica de onde sai esse jeitão dela. E é extremamente fofo todas as vezes que mostram a casa dela, que as meninas vão lá visitar e os irmãozinhos forçam elas a brincar. É bom demais.
A primeira transformação acontece justo quando as amigas tiveram que proteger esses irmãozinhos de um monstro da semana. E aí ela mete um chutão no monstro sem nenhum poder, poucas ideias. Só que elas não deram conta disso. Acaba que ela pede para as outras meninas tornarem ela uma Precure também, antes delas convidarem formalmente. Por fim, a Reika Aoki, que tava sempre de olho nas meninas ao longe, mas só porque ela tá em todos os lugares da escola ao mesmo tempo. É presidente do conselho de classe, representa absolutamente todos os grupos estudantis que você puder imaginar. Ela é a aluna perfeita, segue todas as regras, tira boas notas e ainda trata todo mundo muito bem. E por isso consegue encantar as pessoas com essa presença elegante dela. É a candidata perfeita para se tornar a Curie Beauty. E ela até gostou da ideia de ter mais uma atividade para fazer, mas não tinha tempo. Então o desenvolvimento dela na série vai ser, obviamente, perceber que faz um montão de coisas que esperam dela, mas ainda não descobriu o que ela mesma quer de verdade. Mas de boa, independente de ser uma Precure ou não, a turminha Good Vibes ajuda ela a aliviar um pouco da carga de responsabilidade que ela tem. Então montam juntas um teatrinho pros alunos mais novos da escola, é super fofo, até os vilões interromperem. E o erro da Majorina foi pisar no trabalho delas. Aí a personagem toda certinha perdeu a linha. E é incrível como, mesmo sendo só o primeiro episódio da Aoki, essa construção dela foi tão bem feita que mesmo uma quebra imediata do esperado já funcionou muito bem. Mais incrível ainda é esse anime conseguir fazer mais coisas desse tipo o tempo todo até o final. Porque isso foi só o começo, a personalidade básica delas. Essas meninas vão passar por muita coisa envolvendo essas questões pessoais, até fechar lá em outros 5 episódios que todos me fizeram chorar, sem exceção. Então, com a base construída e os personagens apresentados, o anime pode explicar um pouco do plano de fundo disso tudo, sobre o que os vilões querem e o que exatamente as Precures têm que fazer. A Candy, por algum motivo, não sabe de nada. Então, para isso, temos o Pop, que sempre aparece quando é conveniente ter alguma explicação na tela. E não chame ele de fofo, beleza? Ele é maneiro. As 35 vezes que ele fez essa piada foram muito engraçadas. Não, pior que teve uma vez que ele virou humano e a piada foi boa mesmo. O fandom jura de pé junto que a Yayoi tem um crush nele desde esse dia. Eu já prefiro não pensar sobre isso. O poder dessas Precures vem de Märchenland. Märchen é conto de fadas em alemão. Então Märchenland é a terra dos contos de fadas, em que todas as histórias que você conhece são representadas por bichinhos de pelúcia extremamente marketáveis. E que eu com certeza compraria um gato de botas. Olha que coisa fofinha. Os vilões da série vêm de Bad End Land, o contrário de um final feliz. E querem causar o grande Bad Ending pro planeta Terra, para poder reviver o Imperador Pierrot e criarem esse mundo no qual os vilões venceram a história pela primeira vez. Não é nada muito além disso, porque realmente não precisa. Não tem um tá e depois. Os vilões só querem vencer. Porque, mais uma vez, Smile Precure não é necessariamente sobre essa história. Ela serve mais como um plano de fundo pra gente se divertir muito e ver esses personagens crescendo, inclusive os próprios vilões, com um twist final que a série deu. No passado, o Pierrot conseguiu atacar Märchenland e roubou todos os poderes da Rainha Real. E usou esses Curie the Curse para criar o exército dele. Só que aí, num último ato, a rainha selou o Pierrot e deu início a uma corrida. Qual dos dois lados vai conseguir trazer seu chefão de volta primeiro para poder terminar essa guerra? Por isso a gente acaba caindo nessa formulinha padrão de um Super Sentai. Um dos vilões importantes aparece no meio de cada episódio, cria o monstro da semana baseado na temática da vez, as Cures se reúnem para derrotar ele, com foco em alguma delas que esteja sendo mais desenvolvida naquele episódio, e ao derrotar o vilão, o plot prossegue. Tanto pro mal, que a cada monstro criado avança 1 hora nesse relógio para despertar o Pierrot, quanto pras heroínas, que ao derrotá-lo, ganham um acessório marketável para guardar no estojinho marketável, e ao final reviver a rainha quando ele ficar completo.
Então é 100% compreensível o porquê de chamarem Precure de a irmãzinha de Super Sentai. Toda essa fórmula já foi estabelecida 30 anos antes de Precure existir, mas por mais repetitiva e previsível que seja, a graça de quem gosta disso é justamente ficar vendo diferentes temáticas construídas em cima disso. Então pra mim, eu acertei demais ao escolher Smile Precure como a minha primeira Precure, porque essa temática de contos de fadas combina demais com a proposta de buscar o seu final feliz. Os vilões serem um lobo mau, uma bruxa e um oni, pra ter representação japonesa, né? Faz todo sentido dentro disso. Tudo parece muito bem planejado e é bem executado dentro da temática geral da série, com direito a vários de outros clichês que eu adoro quando sentais fazem direito. Então eu não posso dizer absolutamente nada sobre outras séries de Precure, mas Smile foi um Super Sentai melhor do que muitos Super Sentai que eu já vi. E dá pra notar a gratidão ao conceito original dos envolvidos nessa produção. Quando as meninas formaram o time completo, elas ficaram discutindo que tinha que ter uma frase de efeito pra cada uma delas. E tinha que ter também a pro time inteiro gritar depois de se transformar. E aí a primeira sugerida foi Gonin Sorote Precure, que é exatamente o que o primeiro de todos os Sentais disse há 50 anos atrás. Então seja pelas referências aos clichês clássicos de Tokusatsu, ou pelas experiências novas que eu tive, eu não consegui parar de sorrir enquanto eu assistia Smile Precure. É muito bom, é muito fofo, mas agora vamos chorar? Geralmente o erro de quem pega um Sentai pra ver e acaba não gostando é ter assistido a série toda de uma vez. A formulinha padrão pra essas obras é bem repetitiva, porque dos 50 e tantos episódios pra preencher uma grade anual, geralmente a história só anda mesmo ao final de cada quinzena. Dito isso, apesar de ter visto Smile Precure todo em 3 dias pra fazer esse vídeo, episódios cansativos mesmo deve ter tido uns 2. Porque por mais formulaica que essa série também seja, ela tem como objetivo principal ser divertida o tempo todo, dando twists criativos mesmo nos episódios mais padrões que você puder imaginar. Em um episódio com a clássica troca de corpos, o twist foi aquém de se transformar em Precure e lutar contra o vilão, porque tecnicamente era a Miyuki naquele corpinho. Num outro episódio educativo sobre cultura japonesa, a classe fez uma viagem pelos pontos turísticos, com a nerd da Aoki explicando as coisas. Então o que poderia ser bem maçante acabou sendo um dos episódios mais engraçados da série, porque a Miyuki tirou o azar supremo num daqueles templos, e aí ela simplesmente coringa fortíssimo, com tudo dando errado. Tem também episódio de praia pra brincar com a personalidade competitiva da Nao e da Akane, tem coisa envolvendo yokai por motivos de Japão, tem referência ao Brasil quando elas viajam pelo mundo, e aí o nosso vilão da semana era uma piranha. O anime sabe ser divertido o tempo todo, mas não tem jeito, os episódios mais interessantes mesmo são aqueles que aprofundam as questões das garotas. Não é muito comum, pelo menos nas séries pra garotas que eu tô acostumado, mostrar os pais dos protagonistas como seres humanos de verdade. Só aparece se for o fodão que abandonou a criança pra ela se tornar mais forte. Meio questionável, né? Tem um episódio em que a Akane teve que ajudar no restaurante do pai porque ele ferrou as costas trabalhando, só que ao invés de ser algo chato pra ela, ou até forçação do roteiro pra ela descobrir o que quer fazer no futuro, a menina simplesmente se dedicou pra caramba, porque a gente já tinha entendido que isso é parte da personalidade dela. E mostram que tudo isso começou porque o pai é um cozinheiro muito admirado, e ela gostava disso, então tentava copiar ele fazendo comidas horríveis pra mãe, mas que as duas adoravam simplesmente por todo o carinho envolvido nisso. Então nesse episódio, pra preservar a honra da família, ela fica maluca testando várias receitas pra fazer o okonomiyaki perfeito e nunca acha que tá bom, até o momento em que o Wolfram come tudo e fala que pra ele tá perfeito, qualquer porcaria já serve pra encher o bucho. Mas o que ele queria que ofendesse fez ela entender que o importante é o cliente sair feliz. Não tem essa de criar uma comida absoluta e perfeita. Tem outro episódio com a Yayoi em que elas tinham que fazer um trabalho escolar sobre o significado dos próprios nomes.
Só que quem escolheu o dela foi o pai já falecido, do qual ela tem pouquíssimas memórias de quando era pequena. É muito dramático e bonito esse episódio, mostrando como a mãe solteira trabalha muito pra criar a menina. E de novo, não sei se é algo mais comum em animes pra meninas, por uma questão de construção social, mas independente do motivo, eu achei muito legal poder ver os familiares retratados como parte importante do que forma a personalidade de uma criança. Todas as amigas puderam explicar como os pais escolheram nomes com significados que refletem muito o que elas são. Falam sobre como dar um nome pra um filho é o primeiro ato de carinho dos pais. Tudo isso enquanto a Yayoi começa a questionar se o pai teria orgulho dela. É de chorar bastante enquanto você assiste. Só que graças à temática da série, isso acaba se tornando um choro feliz logo em seguida, porque a Yayoi acaba conversando com a mãe sobre o que ela sente, e descobre que a mãe também sente muita falta do marido. Ela conta como ele chegava do trabalho morto de cansaço, mas passava horas brincando com a filha, e aí essa conversa acaba aproximando mais as duas, e faz a gente pensar no porquê da Yayoi ser tão quietinha. Existia muito carinho nessa família, mas que com a morte do pai ficou todo mundo meio reprimido. Não tô acostumado a ver anime assim. E só pra dar favoritismo pra minha personagem favorita, tem um bem simplesinho pra ela também. Num dia que ela disse pro pai que não era mais uma criancinha pra ficar brincando com ele, só que ele retribui que não importa a idade, ela sempre vai ser um dos bebês na vida dele. Muito fofo. Nesse episódio elas literalmente viram criancinhas, e eu fiquei torcendo pro pai ver ela assim e nem perceber, porque sei lá, ela já é assim aos olhos dele, mas não, foi só pra ela entender um pouco do que o pai tinha dito pra ela, e aí no final acaba brincando com ele e os irmãozinhos. Esse anime é muito fofo. No meio da série, a gente atinge o primeiro final dela, já que o Pierrot tinha só 22 horas pra ser despertado. Faltava também só um decur para as meninas recuperarem os poderes da rainha, então é a reta final daquela corrida que o Pop explicou lá no comecinho. O problema é que o Joker roubou a caixinha de joias e a Candy também, porque ele é um vilão de verdade, o servo mais leal ao Pierrot. São 3 episódios bem com cara de final mesmo. Tem todas as trocações de soco que a gente queria ver entre as personagens, e os vilões que elas rivalizaram mais diretamente. Elas começam perdendo só pra ter um discurso emocionante evocando as mensagens da série, pra aí tocar a abertura no fundo como um sinal supremo de que os vilões vão se ferrar, porque elas ganham um power-up de meio de série, quando a rainha ressurge com seus poderes e cria um novo brinquedo, dando pras Precurers as formas de princesa, poder suficiente pra derrotar o Pierrot mais uma vez. Mas a regra é clara, se não mostrar o corpo, o cara volta depois. Por isso temos a segunda metade da série, basicamente um reset da história, mas agora tendo o Joker como um vilão mais presente e mais perigoso, justificando elas terem que usar mais a Princess Form que acabaram de ganhar, o que na real não tem nenhum problema, porque nessa segunda metade as garotas passam pra série seguinte, acho que seria tipo o primeiro ano do ensino médio, então elas têm mais responsabilidades, a sociedade cobra que elas amadureçam, o que significa mais desenvolvimento incrível a ser feito com elas. Desenvolvimento que dessa vez vai se amarrar aos vilões da série, que como eu disse desde o início tem alguma coisa meio diferente neles. E aí nessa reta final o Joker deu um ultimato pra cada um, ou derrotavam alguma das meninas, ou iam ser engolidos pelo Pierrot com o resto do mundo. O Wolfram escolhe a Sunny pela rivalidade que eles foram desenvolvendo. É um episódio fofo, pra variar, sobre ela tentar descobrir o que seria o tesouro da vida dela. Será que é o vôlei? O restaurante? A carta de um namoradinho cringe que eu ignorei porque Smile Precure não é sobre romance? Ela acha que descobre quando as amigas dão um chaveirinho que elas bordaram juntas, que obviamente é destruído pelo Wolfram na missão dele. E meu amigo, de todas as Curies que você podia ter irritado, a Sunny foi a pior escolha. Ele deu sorte das outras terem chegado pra finalizar o monstro no poderzinho, senão ela ia moer ele no soco mesmo.
mesmo. Mas o mais legal no final desse episódio e dos próximos a seguir é que ele se encerra com a própria personagem central narrando ele, se apresentando exatamente como fez quando conheceu a Miyuki lá no começo, mas agora adicionando, nesse caso, o fato dela considerar um tesouro as amigas que ela fez nesse ano. Pra Yayoi, o fechamento dela envolve diretamente as lembranças do começo da série, de como ela era muito tímida em mostrar os desenhos pros outros, mas agora, graças às amigas, ela conseguiu até entrar num concurso pra se tornar uma mangaka de uma revista. E ela é super nerdolinha de robozão e tokusatsu igual eu, então escreve a história da Miracle Piece e seu vilãozão robótico maligno. Só que superar a timidez não é algo tão simples, né? E toda a pressão desse concurso ainda fez ela ter uns pesadelos em que o vilão derrotava a Miracle Piece, o que certamente tem uma metáfora aí no meio. Por isso, o Akaone copiar o desenho dela pra fazer o vilão da semana e ela bloquear exatamente o mesmo ataque dos pesadelos, só que agora na vida real, é o que faz ela perceber o quanto ela mudou do começo da série até agora. Por isso, ao final do episódio ela se apresenta de novo, mas agora sem gaguejar, ela fala que tem o sonho de ser uma artista de sucesso. E o melhor de todos, dá licença, já começa com a Nao cuidando dos irmãos porque a mãe tá grávida de novo. E paizão, 6 filhos não tava bom não? Eles vão até o hospital esperar o bebê nascer, deixando a filha no comando como sempre fizeram. Mas dessa vez, com o novo irmãozinho a caminho, os outros se sentem mais responsáveis. Então os do meio ajudam a fazer comida, os outros 2 vão falando pro mais novinho que a mamãe não tá em casa, então não pode dar trabalho. É muito fofo! Só que daí surge o problema. Esses 2, se achando muito maduros, saem pra comprar maçãs e acabam se perdendo, caindo nas mãos da bruxa má e a maçã envenenada. Olha como tudo se encaixa. Dá uma angústia real ver a Nao desesperada procurando por eles, chegando ao ponto de nem se importar em expor o segredo na frente dos irmãos quando precisou se transformar pra defender eles da Majorina. Só que ela sozinha não dá conta de ficar indo pra um lado proteger uns, voltar correndo pra proteger os outros, o que é claramente uma metáfora sobre cuidar de todos eles ser responsabilidade demais pra uma jovem nessa idade. Foi nesse episódio que eu percebi que ela era minha favorita. Ela fica cansada, então os irmãos saem da Bad Energy pra retribuir e proteger ela. Só que aí a Majorina realmente atacou eles e explodiu os 2. Meu, a dubladora entregou tudo que tinha e não tinha pro gritão que ela dá nessa cena. Todos os clichês das amigas aparecendo na última hora pra ajudar, nesse episódio foi o que construíram melhor isso, não tem jeito. Ela pode não ter a cor favorita dos produtores ou as características de um personagem favorito dos fãs, mas todo esse background pra esse fechamento e principalmente a atuação da dubladora soluçando ao chorar, pra mim, Naomi Dorikawa foi a melhor personagem dessa série. E se lá no começo ela já se apresentou falando mais dos irmãos do que dela mesma, aqui ela fecha falando que é a irmã mais velha do Keita, da Haru, da Hina, do Yuta, do Kouta e agora da mais nova da família, a Yui. Mas deixando a minha favorita de lado, vamos pra personagem mais classicamente cheia de fãs, e que pra muitos trouxe a melhor luta de toda a série. Eu tendo a concordar. A melhor aluna da escola ganhou uma bolsa de intercâmbio por 1 ano. A família super tradicional dela ficou toda orgulhosa, porque é a mesma bolsa que o pai tentou na época dele e não conseguiu. Então ela tá com o futuro prontinho pra ela por causa disso. E é aí que entra a mente do palhaço, com o Joker falando pra ela não impedir os planos malignos dele, já que logo logo ela não vai ser mais uma Precure pra estudar fora. Ou não, ela prefere desapontar a família porque gosta mais das amigas. Só no veneninho, contribuindo bastante pro tom mais sério que os episódios da Reika costumam ter mesmo, sendo um contraste bem legal de se ver em
meio a todo o resto geralmente good vibes da série. E assim, as amigas também estavam super orgulhosas por ela, por isso esconderam a tristeza de ter que se separar. Mas na hora dessa luta, ninguém aguentou e começou o chororô. E aí, graças a essa honestidade delas, a Reika finalmente conseguiu ser honesta com ela mesma, saindo da compostura uma segunda vez na série, chorando bonitão, enquanto o Joker fica rindo da Ace Precure. Quer dizer, pra você é Curie Beauty, e desce a porrada lindamente nele como me prometeram, com uma trilha sonora cantada pela própria personagem. Olha o tratamento especial que dão pra ela. Até esse episódio eu tava achando a personagem perfeitinha demais, ao ponto de ficar meio sem graça. Mas aqui eu entendi a galera dizendo que ela pode até não ser a favorita, mas que teve um final muito mais marcante que o resto. Como o final da Nao me tocou muito, fica meio difícil de eu escolher. Mas realmente, se for ver cruamente numa questão de roteiro, esse foi muito mais sentimental. Até porque as outras já tinham uma evolução mais constante na série, enquanto a Reika, com essa personalidade mais restritiva, parecia resistir mais ao roteiro fazer alguma coisa com ela, o que nesse episódio acabou fazendo bastante sentido. E aí ela fecha se apresentando só como Aoki Reika, sem os 1000 títulos das 1000 funções dela. É só Aoki Reika, a amiga da Miyuki, Yayoi, Akane e Nao. E aí, por uma questão poética, dessa vez deixaram a Miyuki pro final, pra mostrar que, na verdade, ela ter feito essas amigas super importantes é algo fora do comum pra ela. Nem sempre a menina foi tão extrovertida desse jeito, por isso ela é tão aficionada nos contos de fadas. Ela ia pro meio da floresta se esconder de outras crianças e ficava lendo o dia todo, até que por lá mesmo ela conheceu a primeira amiguinha dela, que infelizmente ela não lembra mais o nome. Elas brincaram o dia todo juntas, mas na hora de voltar, ela trombou com as outras meninas enquanto tava sozinha. Só que ela sentiu como se a nova amiga tivesse dito pra ela sorrir e se apresentar. E isso deu certo, fazendo novas amizades. Só que aí ela nunca mais reencontrou aquela outra, que ninguém na cidade nunca tinha visto. Eu, hein? Sai fora, doidão, tá maluco? Independente do que seja essa garota, foi nesse dia que a Miyuki botou na cabeça que bastava sorrir um pouco que as coisas poderiam melhorar. Quando ela conta essa história pro Wolfram, é por pena dele, por não entender como alguém pode ser tão cheio de ódio e só dar risada quando é pra tirar sarro de alguém. E é aí que a gente entende um pouco mais sobre os vilões. Sim, eles são vilões mesmo, mas vilões das histórias clássicas. Eles sempre sofreram ódio das pessoas, a solidão e dor da única coisa na vida deles ser esse papel de estragar a vida dos outros, nunca podendo ser o protagonista da própria história. Foi nessa que o Joker convenceu eles a criar o Bad Ending pro mundo, porque seria a primeira vez em que os vilões estariam nessa posição de vitória. E ele em específico odeia tanto as Precures porque elas estão sempre rindo, podendo pensar num futuro melhor, coisa que ele jamais vai poder ter, o que leva as meninas a decidir que não querem mais lutar contra os vilões nessa condição, o que só deixa eles ainda mais putos, porque agora acabaram de tirar a única coisa que eles ainda tinham. E aí a corrupção do Pierrot transforma os três em demônios ainda mais malignos, que só poderiam ser derrotados por carinho, sentindo um abraço pela primeira vez. Porque sem eles, os contos de fadas que a Miyuki tanto ama não poderiam existir, e ninguém nunca tinha agradecido eles por isso. Eu adoro esse clichê de vilões trocarem de lado no final da série, porque também passam por algum conflito pessoal ao longo dela. A maior parte das pessoas nem para pra pensar nisso, mas os vilões são peças fundamentais para as histórias sendo contadas. Por isso, os três se transformam em fadinhas de Merryland. E o Pop já sabia que isso um dia ia acontecer, porque ele tá de segredinho com a rainha sobre algumas coisas. Mas antes disso, Bad End Precures. Só pra ganhar tempo até o Pierrot nascer, o Joker usa outro clichê de Super Sentai que eu adoro. O título desse episódio é A Pior de Todas as Conclusões, fazendo uma brincadeira com ser o pior fim possível pro mundo, mas também ser a pior conclusão que alguém poderia tirar ao tentar entender as protagonistas. As Bad Cures são criadas em cima de um grande Twitter moment, a Whole New Sentence. Pra Rosa, seria achar que ela representa algo como: se você tem depressão, por que
que você não sorri e tenta não ter mais? Pra amarela, é ela se fazer de coitadinha pra se aproveitar da boa vontade dos outros. A laranja quer ser o único sol na vida de todo mundo, o centro das atenções. A verde é cheia de meritocracia, falando que nunca tem tempo pras coisas, mas mesmo assim se esforça e consegue o que quer, sem ficar de vitimismo. E a azul é o bastião do moralismo. Só ela sabe o que é correto e belo de verdade. É um episódio só pra reforçar e deixar bem claro pra audiência que não é nada disso. É realmente o que eles construíram na série como um todo. Cada uma dessas Precurers representa uma forma diferente de buscar a sua felicidade. Seja nas coisas simples, nos seus sonhos, em coisas diferentes ao longo da sua vida, na sua família de sangue e na que você escolheu, ou até mesmo quando você nem sabe exatamente o que te faz feliz. Eu já disse que eu amei essa série, mas de volta ao pop escondendo o jogo com a rainha, o Joker é quem revela que as meninas foram enganadas o tempo todo e conta o verdadeiro plot da série. Toda essa jornada delas não era pra recuperar os poderes da rainha, era pra garantir a coroação da próxima sem que ninguém suspeitasse. A monarquia não poderia fraquejar em tempos de guerra. E por isso ele tentou destruir a Candy várias vezes, porque ela é a filha da rainha real. Nessa, o Pierrot desperta mais uma vez, mas a Royal Candy também, agora ainda mais humana e sendo praticamente a sexta Precure do time, de uma maneira mais direta. A série finge que o Joker não fez uma crítica 100% válida à monarquia desse mundo, porque usando um novo poder, elas conseguem derrotar o vilãozão de uma vez por todas. As meninas sozinhas nunca poderiam ter feito isso, porque tem vezes em que sorrir realmente não é suficiente para acabar com os sentimentos negativos. O que pode ajudar de verdade é não perder a esperança de que as coisas possam melhorar. Por isso a Royal Candy de brincadeirinha se diz ser a Curie Hope. E pô, poderiam ter dado esse título oficialmente pra ela, né? Que custava? A mensagem final da série é incrivelmente sóbria sobre depressão, perfeita pro que essa série queria comunicar em relação ao terremoto do ano anterior. Tem dias que você vai estar bem e sorrindo, mas também tem dias em que os sentimentos negativos vão voltar com força. E nessas horas, o mais importante nem é se forçar a sorrir, é acreditar que em algum momento as coisas vão melhorar de novo. Mas enfim, eu adoro um epílogo de Sentai que mostre como os personagens seguiram suas vidas depois de lidar com poderes e adversários tão fora do comum. E é exatamente o que a gente esperaria depois de todo esse desenvolvimento. Então lá, as meninas continuando suas vidas escolares sendo do jeitinho que elas são. O mais curioso disso tudo é que nesse final eu aposto que a audiência chorou algumas vezes vendo tanta coisa bonita, tanta coisa sentimental, mas fica aquele pouquinho de tristeza no coração por estar acabando, o que iria contra a mensagem da série. Por isso teve tipo 3 finais em sequência. Quando você acha que acabou, opa, toma mais um negocinho. Aí vem os créditos, mas opa, cena pós-créditos. Porra, termina logo, gente. Que vai e vem infernal. O que dá pra sentir que foi uma piada dos roteiristas idiota de propósito, pra fazer a gente dar uma risada final, mesmo em meio aos olhos marejados. Eu sinceramente nem sei o que mais dá pra falar nessa conclusão que já não tenha sido dito em qualquer outro momento do vídeo. Smile Precure, apesar de ser só a primeira que eu vi, me mostrou quão incrível esse universo de séries pode ser. Quem diria que os fãs não estavam por aí só de sacanagem, né? São 20 anos de história, dividindo espaço com 2 dos maiores ícones da cultura pop japonesa. Mas Precure merece muito mais destaque do que ser lembrada só como a irmã mais nova deles dois. Então a questão que fica é, fãs de Precure, qual a sua série favorita e por quê? Mas segura os spoilers, porque eu ainda quero assistir o máximo que eu puder. Aproveitar que tem só 20 séries, né? Faz 14 anos que eu tô vendo Kamen Rider, Sentai, Ultraman, e falta mais coisa do que as coisas que eu já vi, tá maluco? Se você sorriu com esse vídeo, um comentário, um like, uma inscrição no meu canal vai me fazer sorrir mais do que você. E se quiser contribuir financeiramente com o meu trabalho, tem o Pix aí na tela e no comentário fixado. Você pode colocar seu nome, sua mensagem, que isso aparece no final do meu próximo vídeo. Muito obrigado e eu ainda não entendi se a Yayoi era boa em realismo ou estilo mangá.